Estamos aqui direto da cidade de Araçatuba, realizando mais uma etapa do ciclo de debates Humanidade ou Barbárie? Para onde vamos? E nesta noite temos a honra de receber como convidado o jornalista e escritor Paulo Henrique Amorim, que com o Gabas, ministro dos governos Lula e Dilma, farão hoje aqui o debate O Quarto Poder, Democracia e Comunicação. Queremos agradecer aqui a presença de todos vocês que aqui estão, aqui da grande região de Araçatuba, das cidades do entorno que compõem a macro-região de Araçatuba, e a todos os nossos internautas que vêm acompanhando esse ciclo de debates e que estão hoje aí conosco em mais este debate. Queremos agradecer aqui também a oportunidade, o apoio de Cabanas Eventos, o espaço cedido para esse debate onde estamos hoje, a empresa Reunidas Paulista e a REMAC, aqui do SENAC, pela colaboração e apoio na organização do evento. Também a APOSP local aqui de Araçatuba, na pessoa da Durvalina, a CUT local, na pessoa do Fernando Zar, a FNL, na pessoa do Claudemir, ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do senhor Adel, presidente, da Ismênia, vice, e também algumas amigas como a Luana, a Adrianinha, a nossa querida Sandra e a Leni, mais o Sebastião Júnior, que nos ajudaram hoje o dia inteiro na organização deste evento. Então, a todos vocês, um bom debate e sigamos com Carlos Gabas em este ciclo de debate Humanidade ou Barbárie, para onde vamos? Me ajuda. Cadinho. Boa noite a todas as companheiras, aos companheiros que aqui vieram para acompanhar mais um evento, mais um debate desse nosso ciclo que nós criamos recentemente, e eu vou explicar um pouco o motivo, a origem desse ciclo de debates que nós estamos fazendo. Eu quero cumprimentar também as pessoas que estão acompanhando este evento pelo Facebook, pela nossa página e pelo Conversa Fiada, do meu amigo Paulo Henrique Amorim, e agradecer a presença de vocês, mas agradecer imensamente a gentileza, eu não sei como que eu caracterizo isso, é difícil, mas a vinda do Paulo Henrique Amorim a Araçatuba. Não, verdade. Paulo Henrique é o monstro que é, no bom sentido, que todos nós conhecemos, mas eu fiquei sensibilizado hoje, porque quando fui recebê-lo no aeroporto, ele está muito mal, de uma gripe forte, e eu falei, cara, o que você está fazendo? A gente podia ter suspendido. Ele falou, não, compromisso é compromisso. Né? E veio numa situação precária de saúde, mas veio aqui conosco debater o tema comunicação, democracia, no contexto de humanidade e de barbárie. Então, Paulo, eu quero agradecer imensamente essa gentileza sua, essa socialização de um conhecimento que nós sabemos obtido ao longo de décadas, eu não vou nem falar quantas décadas, mas décadas de trabalho, de estudo, de labuta na comunicação. Nós sabemos que você é um dos melhores comunicadores, não, mas no conteúdo. Então, te agradeço muito. E dizer que esse contexto humanidade ou barbárie, ele apareceu de uma percepção que nós tivemos viajando o país. O presidente Lula, em dezembro de 2016, me chamou no Instituto e falou, Gabas, o cara mandou aí, os golpistas mandaram uma PEC, a 287, que estão chamando de reforma da Previdência. Eu já tinha lido, foi logo na semana que ele mandou a PEC, ela foi publicada numa segunda-feira, nesta semana eu fui ao Instituto e disse para ele, presidente, isso aqui não tem nenhuma relação com equilíbrio de contas, não é, isso é desmonte, isso não é reforma. Ele falou, pois é, então, como você conhece, eu queria que você saísse ajudando
os nossos militantes, os nossos vereadores, os políticos, deputados estaduais, federais, a sociedade, a entender que isto não tem relação com equilíbrio de contas, que isso é um desmonte da Previdência Social. E a partir de novembro de 2016, eu comecei a viajar o país fazendo esses debates. Eu fui a 24 estados da federação, fazendo esses debates em vários locais, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, entidades OAB, sindicatos, partidos políticos, mandatos, enfim. E ao percorrer o país, durante o período pós-golpe, foi muito rápida a deterioração da vida das pessoas, as relações na sociedade. Foi muito rápida. E aí nós começamos a ver que estavam implantando uma barbárie no país. Em todos os sentidos, nas relações humanas, na política, na economia, na comunicação. E aí nós pensamos este tema, humanidade ou barbárie, para onde vamos, com pessoas falando sobre os temas. A presidenta Dilma fez a abertura, no dia 14 de junho, falou sobre democracia e golpe. Em seguida, o Sérgio Gabrielli falou sobre Petrobras, soberania nacional, nesse contexto, e agora nós temos a honra de contar com a presença do Paulo Henrique Amorim, que é um dos maiores estudiosos no tema, que entende mais desse tema, e vai dividir conosco aqui esta impressão dele do papel da mídia no contexto de democracia e no contexto de golpe, ou seja, de humanidade ou de barbárie. Com vocês, Paulo Henrique Amorim. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabas. Quero dizer, antes de mais nada, olá, tudo bem? E agradecer a oportunidade que o Gabas me deu de vir a Araçatuba, que eu ainda não conhecia. Vamos começar falando da barbárie. O Brasil é a única democracia, entre aspas, do mundo em que uma única emissora privada de televisão tem um monopólio para transmitir os jogos da seleção do esporte predileto do povo dessa democracia, entre aspas. É a única no mundo. Antes de vir para cá, eu conversei ali com o Gabas, com o Ronaldo, do jornal Folha da Região, e ele me perguntou como é que se corrigiria isso. O meu amigo ex-ministro também, como o Gabas, o Franklin Martins, encontrou uma saída muito interessante para essa pergunta. Ele disse: eu tenho uma fórmula revolucionária, radical. É cumprir a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 proíbe o monopólio. A gente sabe de quem. A Constituição de 88 proíbe que políticos tenham emissora de televisão. E a gente sabe que a distribuição das afiliadas da Globo criou uma rede de poder pelo Brasil com o privilégio de transmitir a programação da Globo. E a Constituição de 88 obriga a exibição de conteúdo regional, para fazer com que as regiões criem e exibam a sua cultura, os seus pleitos, as suas angústias, as suas necessidades. E eu disse para o Ronaldo, da Folha da Região, que em Hollywood, 80% dos empregos, 50% dos empregos são para produção independente para a televisão. Porque as emissoras americanas são obrigadas a comprar conteúdo de terceiros. E aqui a Globo, com o seu monopólio, inclusive político, ela exibe praticamente 90% de conteúdo que ela gerou. E não dá o direito de ter o sotaque de Araçatuba, de ter o sotaque de Belém do Pará, de ter a reivindicação da Baixada Fluminense, porque é uma linguagem nacional, do Oiapoque ao Chuí.
Tem um exemplo na Argentina que é bom a gente dar. Os Kirchner fizeram uma lei para regular a mídia, a lei de medios. E os Kirchner tiraram lá na Argentina o monopólio do Clarim, que é a Globo de lá, para transmitir a televisão. E entregaram o sinal da seleção argentina de futebol para a TV estatal, a TV educativa. O Macri chegou ao poder, tentou desmontar tudo que os Kirchner fizeram, mas manteve isso. Por quê? Porque o povo argentino não gostava de ver a seleção só pelo Clarim. Queria ver a seleção da Argentina pelos diversos canais do país, com os diversos comentaristas. Comentarista da cidade do Messi, comentarista da cidade do Mascherano. E aqui nós somos obrigados a ouvir as asnices do Galvão e do Ronaldo Fenômeno. Vamos falar sobre barbárie? O Lula está preso e dificilmente será candidato a presidente. O Dirceu está solto provisoriamente, cedo ou tarde voltará à cadeia. Ontem nós tivemos uma decisão interessante, o ministro Toffoli pegou a tornozeleira que o Moro queria aplicar no Dirceu e aplicou no Moro. Quem está de tornozeleira hoje é o Moro. A presidenta Dilma Rousseff não está livre de uma série de supostas delações que podem levá-la a constrangimentos também. Só o golpe militar de 1964, e alguns aqui nessa sala se lembram do que foi o golpe de 64. Vejo aqui muitos cabelos brancos. Só o golpe de 64 dizimou os trabalhistas como o golpe de 2016. Nem os militares, nem o Sarney, nem o Collor, nem o Fernando Henrique conseguiram rasgar a CLT. E esse golpe daqui conseguiu. E hoje eu li no Conversa Fiada que o DIAP já localizou, já sabe, que a recente modificação na CLT já provoca uma queda do salário. Porque está havendo uma troca de salário de emprego fixo por emprego intermitente. Nem os militares, nem o Sarney, nem o Collor, nem o Fernando Henrique conseguiram desnacionalizar a Petrobras de forma tão devastadora como o Gabriele já contou aqui para o Gabas. Nem eles tiveram a ousadia de propor uma reforma da Previdência tão lesiva aos interesses do povo como eles propuseram. Como explicar essa derrota acachapante, esse 7-1 político? 1964 e 2016 têm uma semente comum. Esses dois golpes têm uma raiz comum. Em 1964, os estados financiaram os golpistas e trouxeram a Quarta Frota até o litoral do Espírito Santo para rachar o Brasil ao meio. Um Brasil a favor do golpe militar e outro Brasil contra o golpe militar. Como faziam naquele momento na Coreia, e dividiram a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa Quarta Frota, depois do golpe no Brasil, foi desativada. E quando foi reativada? Quando o Brasil descobriu o pré-sal.
para vir aqui para o Atlântico Sul ficar de olho no pré-sal brasileiro. Ela tinha acabado a quarta frota. Para 2016, os Estados Unidos contribuíram com o treinamento dos membros da casta da justiça, os Moros, os Delanhóis e os Janôs. Trocaram de golpistas. E o objetivo era o mesmo: meter a mão no petróleo, meter a mão no pré-sal. E a Lava Jato, desde a sua origem no Banestado, foi monitorada com informações e tecnologia do governo americano. O ministro da Justiça dos Estados Unidos disse publicamente que trabalhava com o Ministério Público Brasileiro na Lava Jato. Trocavam informações. O senhor Rodrigo Janot foi aos Estados Unidos levar a ficha das empresas brasileiras envolvidas na Lava Jato, como a Odebrecht, que competia com as empresas americanas. O juiz Moro entregou à Globo, em 2 horas, o grampo de uma conversa captada de forma ilegal de Dilma Rousseff com o Lula. Normalmente, no sistema guardião da Polícia Federal, são necessários 2 meses para localizar um telefonema. Só a CIA poderia fazer isso em 2 horas. Só a CIA. Nos Estados Unidos, um juiz que captasse de forma ilegal uma conversa do Trump com o Obama e vazasse para uma emissora de televisão, nos Estados Unidos, esse juiz pegaria cadeira elétrica. Eu não estou falando de metaforicamente. Isso é um crime contra a segurança nacional. Divulgar uma relação privativa de um presidente da República com um ex-presidente. E ele fez isso em 2 horas. E foi apenas admoestado pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso Lula não foi ministro da Dilma e não pôde ajudar a evitar o golpe. 64 e 2016 tem um outro ponto em comum. E voltamos ao tema proposto pelo Gabas. Os golpes são dados na e pela imprensa. No que eu chamo no meu blog de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Nos 2 golpes, os governantes trabalhistas, Jango e Dilma, não tinham instrumentos de acesso à opinião pública para enfrentar o PIB. 64 era o PIG do Assis Chateaubriand e do Carlos Lacerda. Em 2016, a Globo. E aí, em 2016, há uma diferença em relação a 64. Lula e Dilma foram os governos que mais dinheiro deram à Globo. Deram carne ao leão. Eleito em 2002, a primeira coisa que o Lula fez foi ancorar o Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vendia presunto. Eleita em 2010, a primeira coisa que a Dilma fez foi fazer uma omelete com a Ana Maria Braga, uma omelete que deu errado, aliás. Aos 44 minutos do segundo tempo de seu segundo mandato, o Lula concluiu um projeto para regular a mídia e enfrentar a Globo, redigido pelo Franklin Martins. Esse projeto continua secreto até hoje. Não se sabe o que o Lula queria fazer.
Lula deu a Dilma, que deu a seu ministro de comunicação, Paulo Bernardo, que se não jogou no lixo, jogou na gaveta. A Dilma dizia, se não está satisfeito, use o controle remoto. Não fosse a Globo, o Moro não existiria. Não fosse a Globo, não havia golpe, com CIA e tudo. Eu costumo dizer no meu blog que o Jornal Nacional era o farol dos piratas. Os piratas se organizaram em várias instituições com o mesmo objetivo de classe média, de derrubar o governo trabalhista da Dilma e impedir a reeleição do Lula. Porque uma coisa está engatada na outra. Saía o Ministério Público pirata por aqui, anal dos piratas da Polícia Federal, anal dos piratas de todas as outras instituições, como as do PIG, anal dos piratas, alguns deles localizados no Supremo Tribunal Federal. E os piratas saíam, cada qual com a sua missão específica, mas sem articulação necessariamente de um barco pirata, de um corsário com o outro. Quando chegava às 8h30 da noite, se acendia o farol dos piratas. Era o William Bonner que acendia o farol. E os piratas se congregavam e se uniam e iam em direção àquele ponto e sabiam qual era a agenda do dia seguinte. A Globo era o farol dos piratas. Orientava o caminho, dava a tônica, o tom, a linguagem, a ressonância, a repercussão. E dizia, prossigam, avancem, porque eu estou aqui. Esse era o papel da Globo. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo. Só perde para a África do Sul. O Brasil tem o quarto maior nível de desemprego do mundo. Só perde para a Grécia, para a Espanha e para a África do Sul. 30 milhões de brasileiros não conseguem trabalhar. 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. São os que, na linguagem do IBGE, chamados de desalentados. Aumentou o número de jovens que preferem ficar em casa, não ir procurar emprego, morar com os pais, esgotar a possibilidade de ficar em casa. O 1% mais rico do Brasil, o 1% mais rico do Brasil é proporcionalmente, sobre a renda nacional, o 1% comparável ao dos países do Oriente Médio produtores de petróleo. O Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. A maior. Só comparável à do Lesoto e a de Zâmbia. Essa é a nossa companhia. O Neymar tem um jato Citation de 15 milhões de dólares. Um helicóptero de 5 milhões de dólares. Um iate para 62 pessoas e os carros do Neymar, somados, valem 15 milhões de reais. O Neymar, o nosso Neymar, o Neymar da Globo. A Globo precisa do Neymar. A Globo estimula, inventou o Neymar. Porque a Globo tem um monopólio sobre a seleção e tem um monopólio sobre o Brasileirão, como tinha no tempo do Neymar no Santos, e precisava de uma estrela. É a Bruna Marquezine deles.
Não há um elenco sem estrela. E o maior produto da Globo não é a novela, é o esporte. É por isso que eles fizeram o Neymar. Fizeram esse, como diz o Simões, esse monstro. Neymar não está no 1%. Ele está no 0,001% dos mais ricos brasileiros. Ele é um exemplo típico dessa ligação entre o entretenimento e o poder numa sociedade dominada por uma única rede de televisão. Essa barbárie. E como é que os candidatos trabalhistas que lutam contra a desigualdade têm tanta dificuldade? Como é que os políticos trabalhistas que defendem a igualdade de oportunidades, por que eles têm dificuldade de chegar aos que vão se beneficiar dessa batalha? Os beneficiários do Bolsa Família, do FIES, do Luz para Todos, da política previdenciária do Gabas, do ProUni, eles devem achar que isso tudo já estava aí. Quando eles chegaram, já estava pronto. Como o Pão de Açúcar, como o Rio Tietê, já estava aí. Ninguém precisou lutar por isso. Ninguém foi para a cadeia, ninguém foi torturado. E por que isso? Por que essa alienação? Esse distanciamento entre o benefício e o beneficiado, entre o autor do benefício e o reconhecimento do trabalho que ele fez? Porque quem faz a cabeça do brasileiro é a Globo. Os governos trabalhistas não construíram plataformas de comunicação. Plataformas que pudessem dizer quem fez o quê, para quem e por quê. Não foram pedagógicos, não fizeram catequese. E vou dizer aqui agora, essa barbárie pode piorar. Neste ano de 2018, o Facebook e o Google têm uma renda publicitária superior à da Rede Globo. Este ano de 2018. A Globo não é mais o maior destino de publicidade comercial no Brasil. No Brasil. O Google e o Facebook somados já tem mais que a Globo. A rigor, hoje, a Globo só ganha dinheiro com os eventos esportivos. E é por isso que ela faz esse carnaval intolerável da Copa do Mundo. Brasil! Brasil! Ela está vendendo o produto dela. Ela não está dando notícia sobre a Copa. Ela está vendendo o Itaú, do Luciano Huck. Está vendendo a Johnson & Johnson, que faz um comercial que parece que até que ela não vende camisinha, não vende preservativo, que é um comercial tão assim, limpinho, a vivo. É isso que ela está promovendo. É isso, por isso que o Galvão grita. E aqui, paralelamente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, se tiverem o desprazer de ver os jogos da Copa na Globo, fiquem muito atentos, não se aproximem do aparelho de televisão, mantenham uma certa distância, porque a mão esquerda do Galvão é incontrolável. Ele não controla a mão esquerda e você pode ser vítima de um ataque dele. Assistam. É uma mão que faz movimentos imprevisíveis.
Você pode ser vítima, levar um murro na cara. Hoje, a Globo não ganha mais dinheiro produzindo jornalismo e novela. No ramo jornalismo e novela, ou seja, aquilo que é a essência do negócio televisão comercial, para a Globo já é uma atividade deficitária. Porque a Globo não gera mais publicidade que pague os custos para fazer o jornalismo e as novelas. Ela criou um padrão de produção, um padrão de custos, que ela não pode mais recuar. A Bruna Marquezine não pode mais aparecer nas novelas com a roupa rasgada. O terno do William Bonner tem que ser melhor que o meu. Custa caro manter aquilo. E ela não tem mais publicidade para pagar os custos dela. A Globo é deficitária. Ela só ganha dinheiro com evento esportivo. E com uma atividade que é muito comum nas empresas brasileiras, que é ganhar dinheiro com juro. A Globo virou uma casa de usura. A única atividade dela realmente rentável é juro. Ela é uma das maiores beneficiárias da quarta maior taxa de juros do mundo. Da segunda maior taxa de juros do mundo. A Globo, como eu digo no blog Conversa Fiada, vai morrer gorda. Ela vai morrer com uma audiência alta e sem receita correspondente. Ela gasta muito dinheiro e a receita, comida por esses gigantes estrangeiros. E nós aqui, que começamos a ver televisão no celular. E pode ficar pior, porque o Brasil não tem legislação para coibir e controlar a entrada do Netflix, do Google, do Facebook e da Amazon. Duas informações aqui paralelas. A Amazon, além de produzir conteúdo e conteúdo de vídeo, está se tornando uma empresa mundial de logística. Saiu uma reportagem ontem no New York Times que diz que a Amazon vai quebrar os correios dos Estados Unidos. Porque ela é capaz de fazer entrega mais barato e mais rápido do que os Estados Unidos, do que o correio. Eu compro o livro na Amazon e recebo em 2, 3 dias. A Amazon vai quebrar os correios do Brasil e vai produzir vídeo. Outra informação. Por que não tem legislação para enfrentar os Googles, Amazons, Netflix? Porque não teve legislação para enfrentar a Globo. Vocês sabem de quando é a lei que regula a televisão no Brasil? Diz aí um ano assim que você acha. Hã? 1900 e quanto? Quando? 1962. A lei que regula a televisão no Brasil é de 1962. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses para tratar disso. O Congresso era dominado pelo Chateaubriand, pelo Diários Associados. Ele tinha lá um deputado chamado João Calmon. E o João Calmon fez uma lei de radiodifusão. Juntou a bancada da rádio e da televisão. Naquela época tinha 1 milhão de aparelhos de televisão e era preto e branco. Como diz o Franklin, tinha mais televizinho do que televisão.
E o João Calmon conseguiu aprovar uma lei de radiodifusão e o grande presidente João Goulart, com a ajuda do grande brasileiro Valdir Pires, redigiu 40 vetos à lei de radiodifusão. 40. O Congresso derrubou os 40 vetos do Jango. Os 40, não sobrou nenhum. E foi aprovada a lei integral que saiu da cabeça do João Calmon. E para comemorar esse feito histórico, as empresas de rádio e televisão criaram o maior lobby do Brasil hoje, que é a ABERT, que é controlada pela Globo. E é por isso que não tem lei no Brasil. Uma vez eu perguntei ao senador Antônio Carlos Magalhães, por que essa lei não foi atualizada? Por que não é regulamentada, não são regulamentados os artigos da Constituição que tratam do monopólio, a televisão para político, a programação regional? E o Antônio Carlos, que era muito franco e muito direto, disse, meu filho, porque a Globo não quer. A Globo não quer. Não tem lei nenhuma. E agora esse vazio, que quando não tem lei na selva manda o leão não é mais a Globo. O leão agora é a Netflix, a Amazon, o Google, o YouTube e a Amazon. A Europa está tentando fazer isso. Controlar os excessos desses poderosos conglomerados americanos, são todos americanos. A China e a Rússia não deixam eles entrar. Não tem nada disso na China e na Rússia. E o maior buscador da Europa não é o Google. O maior buscador da Europa é um russo chamado Contact, desenvolvido por um jovem russo que tem o controle do mercado russo e se expandiu para a Europa. Dá para mudar essa situação? Dá para sair da barbárie para a humanidade, Gabas? Dá. Primeiro tomando água. Dá para mudar. Na eleição. Eu era um jovem repórter na revista Veja, naquele tempo que a gente podia dizer eu trabalho na revista Veja. Que hoje você dizer eu trabalho na revista Veja é pior do que dizer eu trabalho no Bahamas. Naquela época eu trabalho na Veja, quando era dirigida pelo grande jornalista Mino Carta, e nós dizíamos, eu trabalho na Veja. Hoje ninguém diz isso na frente de uma senhora, assim, não pode dizer que é a coisa... Quando eu trabalhava na Veja, eu fui cobrir a eleição, e agora eu vou fazer uma revelação que eu não deveria. São 3 coisas que eu não gosto de revelar. Primeiro, a altura. Segundo, o número do sapato. Porque dá ideia da altura. E, evidentemente, a idade. É uma coisa que a gente procura evitar, não é isso? Mas em 1968, eu era correspondente da Veja em Nova York. Eu abri o escritório da Veja em Nova York. E fui cobrir a eleição do Humphrey contra o Nixon. No tempo que os bichos... Pois é, veja você como eu sou de época, né? Ela teve uma reação aqui que quase me obriga a ir embora, de vergonha. Não é verdade. Em 1968 eu já pagava as minhas contas, minha filha. Fui cobrir a eleição do Nixon com o Humphrey. A Veja era da Editora Abril. A Editora Abril tinha uma revista chamada Realidade. Vocês de cabelos brancos devem ter ouvido falar em revista Realidade. E a Realidade contratou um repórter
eu ia falar fantástico, um repórter espetacular. Melhor. Chamado Carlos Lacerda. Lacerda era um azogue como repórter e me botava para correr. Ele ia pela realidade, eu ia pela Veja, ele ia pela realidade, ele ia pela Veja. Finalmente a eleição se definiu, estava se definindo no último dia. E estava mais ou menos claro que o Nixon ia ganhar. E nós fomos para o quartel-general do Nixon, que ficava ali no hotel Waldorf Astoria, na Avenida Park Avenue, em Nova York. Antes jantamos, ele pagou a conta, evidentemente, num restaurante francês magnífico. E atravessamos um frio monumental, novembro. Atravessamos ali a Park Avenue. O Lacerda me pegou assim pelo braço e disse: meu filho, a eleição é feito purgante. Por quê? Lava tudo por dentro. Eleição lava tudo por dentro. Eleição sem Lula não é uma fraude. Eleição é bom. Os trabalhistas, de preferência unidos, não podem manter essa gente que está aí no poder, a turma da barbárie, e ainda por cima, pelo voto popular, numa eleição. E não se iludam. Se for preciso, a Globo e o Bolsonaro estarão unidos em outubro. Não se iludam. Eles têm um inimigo comum, que é você. Que é você que está aqui hoje. Pouco antes de ir preso, o José Dirceu e eu conversamos via WhatsApp. Essa última prisão dele. E nós dois concordamos num ponto. Os dois acham que essa canoa vai virar. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu disse ao Dirceu que vinha a Araçatuba dar um abraço no Gabas. E o Dirceu disse: o Gabas merece. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Paulo. Nesse contexto, Paulo, de humanidade ou barbárie, há uma grande dúvida pairando no ar. Você já deu uma dica do que você acha que pode acontecer. Obviamente, existem inúmeras elucubrações ou prospecções de cenário ou palpites do que pode acontecer. Eu tenho um defeito de fabricação, que é o otimismo. Otimismo, eu tenho discutido com alguns amigos essa história do otimismo, alguns filosofando até, citando Gramsci: olha, você tem o otimismo da vontade. Você deveria ter um pouco, mediar com o pessimismo da razão. E eu tenho argumentado e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. O pessimismo, ele nos paralisa. Se a gente pensar assim: olha, está dado o jogo, a Globo quer assim, em outubro nós não teremos o Lula participando das eleições, tende a crescer o Bolsonaro com o apoio da Globo, e nós vamos continuar na barbárie. Isso está paralisando muita gente. Como eu penso, eu queria saber se você, de alguma maneira, acha que é possível. Como eu penso? Nós precisamos trabalhar para mudar essa realidade.
O otimismo da vontade nos impulsiona. As mobilizações contra o Estado policialesco, contra as barbáries que foram feitas e continuam sendo feitas em nome de uma pretensa justiça de meia dúzia, isso teria se aprofundado, não fosse uma reação da sociedade. Muita gente fala assim, mas a sociedade não reage. Minha avaliação é que está reagindo. Se você pegar hoje, a popularidade do Sérgio Moro já é menor do que a sua rejeição. Eu acho que isso tem a ver com reações. Claro que ele contribui muito, porque exagera, ele erra, ele tem uma atitude ilegal, mas ele exagera nisso, e isso contribui para que a gente perceba. A sociedade está percebendo que houve um golpe, não foi um golpe contra a Dilma e não foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra a sociedade brasileira. O resultado está muito rápido, as pessoas estão percebendo. Então, isso nos ajuda. A minha leitura, Paulo, é que é possível nós construirmos um cenário onde, nas urnas, a caretinha que vai estar lá, a carinha que vai estar lá, seja para presidente de Luiz Inácio. Eu acho que é possível que o Lula dispute as eleições. Eu tenho conversado com juristas, eu tenho conversado com profissionais do direito que falam, Gabas, do ponto de vista jurídico é possível, do ponto de vista político está em disputa. Ora, se está em disputa, se a gente acredita que eles não têm todas as cartas na mão, a gente tem que jogar o jogo. A gente tem que ir para cima e garantir uma eleição com o Lula. Claro que é possível que ele... Eu não acho que também está dado. Não, o Lula é candidato. Não tem como, o Lula vai ser candidato. Eu também não acho isso. Eu acho que nós temos chance de conseguir, de garantir o Lula disputando a eleição. Agora, fundamentalmente, uma coisa eu concordo com você. Se a gente ficar falando que eleição sem Lula é fraude, para dar consequência a isso, nós teríamos que sair da eleição. Nós não poderíamos participar das eleições. Senão, nós estamos dizendo que é fraude e vamos participar de uma fraude. Então, eu prefiro dizer o seguinte, nosso candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Até o final. Se nós perdermos essa batalha de Lula nas urnas, nós temos que ter uma alternativa definida, e não é agora. Nós não podemos abrir discussão de plano B, nosso plano é Lula, até as últimas consequências. Mas é fundamental que o nosso projeto de país esteja representado nas urnas. E, na minha avaliação, tem 2 projetos de país. Um projeto de país para poucos, onde 5 pessoas têm a mesma riqueza de que 100 milhões de pessoas, que é a expressão de um país doente, um país onde não cabe ninguém, só cabem eles, que se expressa hoje pelo projeto Ponte para o Futuro. Está aí, está sendo aplicado. O projeto que perdeu 4 eleições está sendo aplicado goela abaixo. As consequências nós estamos vendo. E o que isso quer dizer? Que a sociedade rejeita esse projeto, porque o Lula tem 62% das intenções de voto válido. Então é possível a gente ganhar as eleições com o nosso projeto, que cabe todo mundo. Nosso projeto que cabe trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, idosos, jovens, quilombolas, indígenas, negros, comunidade LGBT. Nosso projeto cabe todo mundo. É possível colocar esse projeto em prática, porque ele já foi colocado, a gente já experimentou. Então, do ponto de vista da comunicação, Paulo, você acha que é possível que a mídia verdadeira, a mídia que resiste ao império, a mídia que resiste à imposição de uma ideia só, de um monopólio, como é o seu caso, é possível que ela dê essa contribuição para que a gente garanta Luiz Inácio nas urnas? O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, eu digo sempre no meu blog que a canoa vai virar. Você deu vários motivos pelos quais eu acredito que esse projeto que está em curso, essa ponte para o futuro, não tem nenhuma representatividade, não tem nenhuma legitimidade, e a sociedade brasileira repudia isso. Esse repúdio, porém, precisa se manifestar
em voto e em instituições. Há alguns sinais muito interessantes dessa mudança no ambiente político. Eu chamaria atenção para alguns. O ministro Ricardo Lewandowski acabou de tomar uma decisão no Supremo Tribunal Federal em que fica estabelecido por lei que é preciso a aprovação do Congresso Nacional, ou seja, dos representantes do povo, para fazer uma privatização. E, além disso, depois de o Congresso aprovar, tem que haver uma licitação. Muito bem. Isso dá ao futuro presidente do Brasil o direito de rever, segundo a lei, todas as doações que foram feitas no governo golpista, sobretudo na área da Petrobras e do pré-sal. Eu sei que o Gabriele falou para você que faltava um elemento jurídico, legal, para rever as decisões do Pedro Parente. O Lewandowski deu. E eu vou pedir aos amigos aqui presentes, que nos veem na TV Afiada, que vão ao site Conversa Fiada, tem um artigo exemplar do professor Gilberto Bercovitch, mostrando a implicação legal e o alcance dessa decisão do Lewandowski. O Bercovitch, aliás, é autor de um projeto de lei que será apresentado assim que a canoa virar, para responsabilizar por crime de receptação dolosa quem comprar os bens do patrimônio público porque sabe que está cometendo um crime. Portanto, esses aí que estão metendo a mão no nosso patrimônio podem ser responsabilizados, primeiro, por receptação dolosa e, segundo, perder os ativos que compraram. Essa é uma mudança significativa. Outra mudança significativa que você não mencionou e eu menciono é o fato de que eles tiveram que arquivar a reforma da Previdência. Nem no Congresso safado deles a reforma passaria. E inventaram uma intervenção tabajara no Rio de Janeiro para encobrir a derrota na reforma da Previdência. Tem um outro sinal interessante, que foi a decisão do ministro Toffoli anteontem, de botar a tornozeleira do Dirceu na perninha do Moro. Então, é possível que também nas altas cortes de justiça as pessoas comecem a se dar conta de que a canoa vira. E a canoa vira aí. Esses aí todos vão para o paredão. O paredão do CAF, não é o paredão do Guevara. O paredão do Conversa Fiada, que é pior do que o do Guevara. O Guevara mata. O do Conversa Fiada é manchar o nome do canalha para a vida inteira. E ele continuar vivo. É pior do que morrer. Essa turma, o Pedro Parente é o primeiro da fila. Ele vai para o meu paredão. Eu quero ser tão realista e tão idealista quanto o Gabas. Eu acredito que a canoa vire. Eu acredito que será possível, nessa eleição, haver uma união a tempo e a hora das forças progressistas para derrotar o Bolsonaro. Não é um fato definitivo e irreversível que o Bolsonaro ganhe a eleição. Com Lula ou sem Lula, eu acho mais provável que seja sem Lula, haverá uma congregação, uma reunião de interesses políticos inevitável entre aqueles que vão se dizer, meu Deus do céu, Bolsonaro já é demais. E com toda a dificuldade de ter acesso aos meios de comunicação, o interesse do eleitor vai acabar prevalecendo. A percepção de que não adianta botar um novo Pinochet na presidência da República,
com o projeto neoliberal, que é o projeto neoliberal do Bolsonaro? As pessoas despertarão para isso. Serão 45 dias de campanha no horário eleitoral gratuito. E aí será possível fazer um trabalho didático que não foi possível fazer até agora. Eu, quando trabalhava na Globo, eu dizia que se o Lula falasse Swahili ou russo, ninguém ia saber. Porque na Globo não tinha a voz do Lula. As reportagens da Globo eram sem sobe-som, sem ter não subia o som da fala do Lula. Era só a imagem dele. A gente só ia saber que ele falava português no horário eleitoral. E isso é o espaço que tem. Além do espaço, evidentemente, da mídia independente. Agora, eu tenho a esperança e a quase certeza de que na hora H, na hora da onça beber água, vai haver uma combinação, uma construção política para impedir que esse pessoal que está aí continue no poder através do voto. Vejam bem, através do voto com direito à reeleição. Veja o perigo que a gente corre. O Bolsonaro ser eleito por 5 anos e poder se reeleger. Desculpe, 4. E poder se reeleger. 8 anos no poder. Isso vai sacudir a cabeça das pessoas. Isso vai ser um trauma. É só mostrar o que ele fala dos negros, das mulheres, da população LGBT. Ele quer botar um Supremo Federal com 21 pessoas e botar lá 10 moros. Ele disse isso. Quero botar lá 10 moros. Então eu sou inclinado a concordar com você. Só uma ponderação, Paulo. Quando você fala que eles enterraram a reforma da Previdência... Não. Ainda não. Provisoriamente. E eu chego a pensar, quando eu vi o Temer raspando o tacho, e eu digo raspando o tacho porque eu sabia como é que estava o orçamento de 2016, e ele pegou o orçamento de 2016 e colocou 100 milhões de reais para gastar na mídia, no PIG, para patrocinar a aprovação da reforma da Previdência. Eu chego a pensar que ele já sabia que não aprovaria, mas ele tinha a chance de gastar 100 milhões de reais para a imprensa que o defenderia, porque ele estava prestes a ser denunciado. Então, não quero dizer aqui que não tem chance de aprovar a reforma da Previdência. Pequena, mas o Temer tem dito, e disse semana passada de novo, após as eleições, eu vou colocar e aprovarei a reforma da Previdência. Qual é o risco? O risco é, após as eleições, quem não se reelegeu, deputados que não se reelegeram, que, portanto, têm ainda 3 meses de mandato, terão contas para pagar. E receberão um trocadinho para votar a reforma da Previdência. Vai se beneficiar disso, que como você observou muito bem, aliás, quero dizer que está no site Conversa Fiada, é só ir lá no YouTube e recuperar a entrevista que o Carlos Gabas deu à TV Afiada, em que ele fala. Por que eles acabaram com o Ministério da Previdência? Para transformar a questão da Previdência numa questão fazendária. E por que transformar a questão da Previdência numa questão fazendária? Para entregar a Previdência aos bancos. Exatamente. Como fez o Pinochet. Uma das primeiras coisas que o Pinochet fez foi tirar a Previdência do Estado para entregar aos bancos. E eu vou contar outra coisa. Olha, vocês sabem que um dos maiores oradores do século passado foi o inglês Winston Churchill.
E o Winston Churchill dizia que o maior desafio de um orador é falar antes do jantar. E ele começava o discurso assim: eu vim aqui para falar aos senhores e senhoras, e vocês vieram aqui para me ouvir. Espero que a gente acabe ao mesmo tempo. Então, enquanto eles prestam atenção a gente, eu quero dizer o seguinte: um dia estava eu na minha casa e a minha ex-esposa era muito amiga da ex-esposa do André Lara Rezende. E eu recebi a honrosa visita desse grande economista, na verdade, mais banqueiro do que economista, que mereceu do Ricardo Melo, que a Dilma mandou para a EBC, mereceu, promoveu, ele nomeou, recebeu do Ricardo Melo o apelido não André Lara Rezende, mas André Aras Rezende, porque ele ficou tão rico que ele tinha uma fazenda aqui no interior de São Paulo, onde criava cavalos de corrida e levava os cavalos de corrida para correr em Londres, no prêmio Ascot. Ascot. E levava os cavalos de avião. Esse banqueiro, que hoje é consultor da Marina Silva, que eu no meu blog chamo de Blarina, porque ela defende a tese de que a sustentabilidade se sustenta no sustentável. O André Aras Rezende, então, foi à minha casa. Foi à minha casa e confessou que estava indo lá, a pedido do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, como parte de um esforço para convencer os formadores de opinião, onde ele me incluía, sobre a secreta essência, a sabedoria, a genialidade do sistema de previdência social do Chile, em que você tira do Estado e entrega a previdência, a administração dos gênios, dos produtivos, dos eficientes, os banqueiros como ele. Ninguém precisa me dizer. Ele foi na minha casa, tomou o meu café. O projeto deles é esse. É entregar para os bancos e fazer com que a previdência seja toda privada. Essa aqui é a jogada. Esse é o risco que a gente ainda corre. E esses bancos é que vão financiar esses deputados que o Gabas menciona para aprovar a reforma. Para desmontar o nosso sistema. Desmontar o sistema. Complementando o que você falou do Pinochet, foi o primeiro ato, desmontou a Previdência e criou as chamadas AFPs. A AFP é a sigla de uma instituição, que são várias, seria como os bancos aqui vendendo previdência privada. Se vocês deram uma pesquisa na internet, pesquisem no MAS, que é não mais, AFP. Os chilenos colocaram 1 milhão de pessoas na rua contra as AFPs. Quando a presidenta Michelle Bachelet ganha as eleições no Chile, a primeira medida que ela teve que fazer foi reimplantar o pilar solidário que a Previdência chilena havia perdido. Porque quando um cidadão se aposenta no modelo individual, que é o que eles colocaram no Chile, o modelo de capitalização pura, a sua poupança individual, na média, dura 5 anos. Nós fizemos estudos hipotéticos de um trabalhador que contribuísse 35 anos com a base de contribuição de um salário mínimo, a alíquota que tem no Brasil, esse dinheiro acumulado ao longo dos 35 anos, o que não é uma realidade brasileira, duraria 5 anos. O aposentado vive, em média, no Brasil, 18,7 anos. A pergunta é, quem pagaria os demais 13,7 anos? Os bancos. Eles tirariam dos lucros, claro, e dariam de forma solidária. É claro. Então,
O que aconteceu no Chile? A presidenta Michelle Bachelet precisava colocar um pilar solidário na Previdência do Chile. E ela convidou o Brasil para dar pitaco, para debater a recolocação do pilar solidário. Eu fui 2 vezes ao Chile, chefiando missões, para discutir o acordo de reciprocidade Brasil e Chile e a recolocação do pilar solidário. Paulo, eu vou passar para algumas perguntas das pessoas. Você não prestou atenção àquela história do Winston Churchill? Eu prestei. Mas a gente tem algum tempinho ainda. Só faz 1h10 que nós estamos aqui, ainda tem mais um tempinho. Estou brincando, vamos lá. Vamos lá. E só já anunciando que já somos quase 60 mil companheiros e companheiras que nos acompanham pela página do Carlos Gabas 13. Muito obrigado a todos. E tem bastante perguntas de todos os lados. Peraí, quantas perguntas você está pretendendo fazer? Vou tentar resumir em 3 aqui, ótimo. a síntese. Não. Né? É. Morro de fome. Antes, só registrar a presença do vereador Cido Saraiva, aqui de Araçatuba. Nosso muito obrigado. Vereador Adalto, de Auriflama. Vereadora Brígida, de Guaiçara. E o ex-prefeito de Santo Antônio de Aracanguá e coordenador da macro-região de Araçatuba do PT, Luizão, presente com a gente aqui. O professor Euclides, que está fazendo aquela exposição ali do projeto Liberdade Sempre, pergunta sobre a sociedade no início da Globo com o grupo Time Life, lá que foi até a ditadura, para você falar um pouco a respeito dessa. Fizeram uma pergunta sobre quem foi Chateaubriand, aí sobre a história. Tá bom. No mais fake news, como tratar a questão dos fake news e qual é o papel de uma TV pública, que deveria, e como seria isso no Brasil, e o que acontecerá depois que a canoa virar na comunicação no Brasil. Essa é a síntese de uma série de perguntas de vocês e dos internautas. Bom, a primeira pergunta sobre o Chateaubriand e o grupo Time Life. Eu, no meu livro O Quarto Poder, eu descrevo isso com minúcias. A Globo era o Roberto Marinho, que fundou a Globo, o dono da Globo. Ele, na verdade, era um testa de ferro daquele que, no momento, era o maior grupo jornalístico americano, o grupo Time Life. Isso era uma manobra contra a Constituição. A Constituição estabelecia que não podia haver estrangeiro controlando a televisão brasileira. Ele se propôs a ser o testa de ferro, os americanos entraram com o dinheiro, tanto assim é que o resto da vida, o diretor tesoureiro da Rede Globo foi um americano do Time Life chamado Joe Wallach, e o Roberto Marinho, a certa altura, ele apoiou o golpe de 64 e 1 ano depois ele fundou a Rede Globo. E com o dinheiro do Time Life. A certa altura, esse mesmo João Calmon, do grupo Chateaubriand, dos associados, que era o grande líder empresarial da área de comunicação do Brasil, esse mesmo João Calmon, com medo da Globo, para proteger o Chateaubriand, ele criou a CPI do Time Life. Na verdade, era a CPI do Time Life e a CPI da Abril. Porque a Abril também veio para cá com o dinheiro dos americanos do grupo Disney, que, por sua vez, eram financiados pela CIA. E eu conto isso no livro O Quarto Poder. O senhor Walt Disney era informante do FBI. Quem emprestou dinheiro para o Vitor Schiff vir fundar a Abril aqui foi o banco Chase Manhattan Bank, da família Rockefeller, e era uma operação combinada com a CIA. Muito bem. Aí o governo, o João Calmon, começou a pressionar para fazer a CPI do Time Life. Os militares ficaram assustados, pressionaram o primeiro presidente militar, o Castelo Branco.
Castelo Branco ficou com medo, empurrou para a barriga e deixou para o sucessor, o Costa e Silva. O Costa e Silva chamou um ministro, eu não posso dar o nome dele, porque ele me contou isso em confidência, ele está com o pé na cova, provavelmente eu vou poder dizer quem é esse ministro. Chamou esse ministro... Chamou esse ministro assim, olha, eu não quero saber de americano na televisão brasileira, dá um jeito nisso. Aí esse ministro bolou um esquema. E sabe quem comprou a Time Life dos americanos e deu para o Roberto Marinho? Você. Como? Ele botou publicidade maciça, a preço de tabela do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras, da Caixa Econômica, na Globo, e financiou a Globo. E a Globo comprou a parte do Time Life e pagou os dividendos da Time Life que não tinha pago até então. E o Roberto Marinho se tornou o proprietário absoluto do grupo Time Life, com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Essa que é a origem do grupo Time Life, do grupo Globo. O então deputado socialista Roberto Saturnino Braga, jovem de primeiro mandato, aceitou a tarefa de presidir essa comissão da CPI do Time Life. E pagou o preço anos depois. Ele era prefeito do Rio de Janeiro, estava no processo de renegociação da dívida da cidade do Rio de Janeiro com o Tesouro Nacional. E recebeu a informação pelo Jornal Nacional de que o ministro da Fazenda do governo Sarney, Maílson da Nóbrega, tinha declarado a cidade do Rio de Janeiro insolvente. Que o Roberto Marinho mandou o Sarney se vingar do Saturnino Braga. Quer outra? Quando o Brizola foi eleito governador do Rio, coincidiu de concluir-se o chamado Sambódromo. Sambódromo. Desenhado pelo Niemeyer e concebido pelo Darcy Ribeiro. O Brizola tirou o desfile de escola de samba da Avenida Presidente Vargas para levar para o Sambódromo. E o então diretor da Globo, o Boni, não se interessou pela escola de samba. Achou que aquilo era uma... Não aguentava mais cobrir escola de samba. Aí o Brizola pegou e entregou a desfile de escola de samba para o Adolfo Bloch, da TV Manchete. Estava sendo criada. Não sei aqui quem se lembra que já existiu uma TV Manchete. E deu um desfile de escola de samba para a TV Manchete. Quando o Roberto Marinho soube daquilo, ficou irritado. Como? Eu sou dono da escola de samba. Eu quero a escola de samba para mim. E para brigar com o Brizola. E começou a ligar para o Adolfo Bloch, o dono da Manchete, para reverter aquela decisão e eles cobrirem em pool, em sociedade. O Adolfo, malandro, não atendia o telefone. Não atendia o telefone. Passam-se anos e anos e anos e anos e a Manchete quebra. Vai à falência. Na véspera de quebrar, uma reunião do Adolfo Bloch com a família e com os principais assessores, ele diz assim, um momentinho. Pegou um táxi e foi para a Rua Lopes Quintas, na Gávea, no Rio de Janeiro, pediu uma audiência ao Roberto Marinho para dizer a ele que só o Roberto Marinho podia salvar a Manchete.
O Roberto Marinho botou o Adolfo Bloch na sala de espera 3 horas. O Adolfo Bloch está ali, um homem de 80 e tantos anos, sentado ali na sala de espera. E o Roberto Marinho lá dentro, o telefone e tal. Aí depois de 3 horas, o Roberto Marinho se levanta, abre a porta e recebe o Adolfo de pé. O Adolfo vai cumprimentá-lo e diz: Adolfo, estou esperando você atender o meu telefonema até hoje. Ponha-se daqui para fora. Sobre fake news, né? Olha, fake news é um conceito que a gente precisava, fake de falso, né? A gente precisava definir com muita clareza isso. Por exemplo, fake news foi a maneira como a Globo editou o debate do Lula com o Collor. Em 89. Isso é fake news. Fake news não sou eu. Fake news é a Globo. Fake news é a Folha, que publicou a ficha da Dilma na polícia falsa. E a Folha sabia. Isso é fake news. Fake news é a matéria do Globo que deu origem ao processo do triplex, e o Moro diz que foi o que deu origem ao processo do triplex contra o Lula, que era uma matéria falsa dizendo que o triplex é do Lula e o triplex não é do Lula. Fake news é um novo conceito que está sendo utilizado para hostilizar e limitar a imprensa alternativa. Porque o verdadeiro fabricante de fake news é o PIG. É o PIG. Hoje nós descobrimos que 80% dos seguidores desse paranaense aí, como é que chama, o que é candidato a presidente da República, nem sei o nome dele, foi senador, Álvaro Dias, é robô. É robô. E o fake news é o quê? É o Nassif? O fake news é o Fernando Brito? O fake news é o Azenha? O fake news sou eu? Desculpa. É mais uma fabricação desse ministro do Supremo, chamado Luiz Fux, que tem uma propriedade muito interessante, é que ele está para decidir há mais ou menos 48 anos sobre a questão do auxílio moradia, porque a filha dele, desembargadora no Rio de Janeiro, recebe auxílio moradia e tem 2 apartamentos no bairro do Leblon. É do Leblon, entendeu? Do Leblon. Do Leblon, em frente à África, em frente ao Oceano Atlântico. É um lugar horroroso. É a filha dele. E agora ele está... O ministro Luiz Fux resolveu que vai equacionar o problema da tabela dos fretes. O Supremo Tribunal Federal vai resolver a tabela dos fretes. Eu sugeri no meu blog Conversa Fiada que o ministro Luiz Fux, na sua próxima empreitada, seja, enquanto não decide sobre o auxílio moradia, evidentemente, seja regular a tarifa dos motéis da Via Dutra do caminho de São Paulo para o Rio. Porque no caminho inverso do Rio para São Paulo é mais complicado. Então, ele faça um estudo sobre como tabelar a hora no motel da Via Dutra. No sentido Rio-São Paulo, porque é uma tarefa que só o Supremo pode resolver isso. Porque é uma desconexão completa entre uma hora e outra, de um motel para outro. É preciso coibir essa esculhambação. O que você está... Qual é a última pergunta que eu já nem me lembro? O que fica depois que a canoa vira? O paraíso. Uma grande festa. Eu sou casado com uma baiana e poucas coisas me dão tanto orgulho quanto ser casado com minha mulher. E, além do mais, ela é a produtora do melhor acarajé fora da Bahia. E quando a canoa virar, nós vamos reproduzir o que fizemos no dia em que a Dilma foi reeleita.
Nós promovemos na minha casa, que o Gabas ainda me dará a honra de visitar, porque ele só visita uma moradora que mora 2 andares abaixo de mim, que é a Glória Pires, eu entendo perfeitamente. Quem sou eu para competir? Botamos lá em casa 60 pessoas para comer o acarajé vermelho. E é o que nós vamos fazer quando a canoa virar. Como diz um amigo meu, boa noite e boa sorte. Vamos Gente, embora. Paulo, muito obrigado. As pessoas que se deslocaram da região, que vieram para cá acompanhar mais esse evento, mais esse debate, muito obrigado. Nós tínhamos pensado, e eu tinha organizado... Vou falar já. Nós tínhamos pensado de jantar juntos e tal. O Paulo está com uma dificuldade física visível, então a gente não vai conseguir. Eu vou sair com o Paulo agora, vou levá-lo Pro hospital. Eu espero que não seja. Vou tomar uma canjinha. Aquelas com macarrãozinho de É que hospital. amanhã eu acordo às 4 horas da manhã e vou passar o dia inteiro gravando. Tá. Bom, então eu vou pedir a compreensão de vocês para que a gente possa dar um pouco de descanso para o Paulo, que ele pega o voo amanhã às 5 da manhã, volta para São Paulo e vai gravar ainda amanhã. Então ele precisa a gente vai pedir muita compreensão de vocês. O Tadeu vai continuar aqui dialogando alguns avisos, o próximo debate onde vai ser, com quem vai ser sobre o tema. E a gente vai pedir essa compreensão, agradecer a presença de cada um de vocês, e pedir desculpas por esta forma de sair a francesa, mas eu preciso... Mas eu agradeço muito a presença de vocês, foi uma alegria estar aqui, e é uma plateia simpaticíssima, e, sobretudo, vocês riram das minhas piadas, o que é me dá uma grande felicidade. Obrigado, gente. Grande abraço. É isso aí. Só enquanto termina, rapidamente queremos agradecer a presença de todos os representantes, presidentes do Partido dos Trabalhadores e outros da região, que a gente não pôde aqui listar. E lembrando, nós estamos também com a presença do William Fernandes, ouvidor-geral eleito da Defensoria Pública, recentemente. Parabéns pela eleição e bom trabalho, presente conosco aqui. E próximo dia 10, terça-feira, lá em São Paulo, no Sindicato dos Químicos, ou no Sindicato dos Bancários, na Rua São Bento, 413, teremos o 4º debate nosso, discutindo as origens e as consequências do golpe, com a professora doutora Selma Rocha, presente conosco, e o ex-deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh. Estará também na nossa página e estará lá no Sindicato dos Bancários. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos os amigos e amigas de Carlos Gabas na página Carlos Gabas 13. Agradecemos a presença do nosso querido Paulo Henrique Amorim, jornalista, escritor, militante pela democracia na comunicação e no país. Esteve conosco fazendo esse debate no ciclo Humanidade ou Barbárie, para onde vamos. Muito obrigado a todos vocês, nossa boa noite, e vamos nos despedindo de mais um debate desse ciclo.